Boa noite, meus caros colegas, boa noite a todos os professores. Meu nome é Júnior, aluno do curso de Administração Pública da UFP, Polo de Regeneração, e estarei aqui dando prosseguimento ao nosso seminário de Relações Internacionais, no qual nós ficamos com a parte para explanarmos sobre os blocos políticos econômicos e seu impacto nas relações internacionais, do qual fiquei com a parte de para que servem os blocos econômicos. Pois bem, nós sabemos que o processo de globalização da economia foi uma experiência que estabeleceu a intensificação das transações comerciais e a diminuição das fronteiras que separavam as nações entre si. Nesse contexto de aceleração, as grandes nações capitalistas tomaram como prática a consolidação de acordos que viabilizassem a obtenção de matérias-primas e a garantia de novos mercados consumidores para seus produtos industrializados. Foi assim que formaram-se os primeiros blocos econômicos da história do capitalismo. E o primeiro bloco do qual se tem notícia foi organizado nos fins da Segunda Guerra Mundial e foi integrado por Bélgica, Holanda e Luxemburgo, a chamada Benelux, que acabou trazendo vantagens e foi capaz de atrair novos países europeus ao longo do tempo. Com a adesão da Itália, Alemanha e França, esse primeiro bloco econômico europeu deu origem à CEE, sigla que designou a Comunidade Econômica Europeia. E com isso, no ano de 1992, o crescimento da referida comunidade acabou dando origem à União Europeia. Então, meus caros colegas, qual a finalidade? Para que servem esses blocos políticos e econômicos? Do ponto de vista político e econômico, a criação desses primeiros blocos europeus tinha por finalidade inicial viabilizar a recuperação do velho mundo após a Segunda Guerra Mundial. Após isso, os blocos europeus tiveram a função de fazer frente ao poderio econômico e à influência dos Estados Unidos e da antiga União Soviética na economia mundial. Com o passar do tempo, outros países também formaram os seus blocos econômicos com o objetivo de articular a economia de outros países em acessão também. Então, esses blocos econômicos, eles nada mais é do que acordos entre os países que visam fortalecer os laços econômicos, políticos e até mesmo sociais entre eles. As nações acabam estabelecendo relações visando o desenvolvimento mútuo de seus países que fazem aquele bloco econômico. Por meio da implantação de medidas que procuram aumentar a circulação de pessoas, de mercadorias e de finanças entre os membros, por exemplo. Isso é uma forma de desenvolver, de aquecer a economia daqueles países integrantes daquele bloco econômico. E, meus caros colegas, os países que integram esses grupos obtêm várias vantagens. As empresas de uma nação, por exemplo, conseguem se instalar em outra com facilidade, assim como fazer processos de importação e exportação com taxas e juros menores entre esses países, diferente do que seria com países de outros blocos econômicos ou com outros países que não integram esses blocos econômicos. Então, esses benefícios são derivados da dinamização das relações econômicas,
Assim, eles garantem a redução ou eliminação de impostos em transações comerciais, como eu acabei de falar. Então, tudo isso depende do tipo implementado, do tipo acordado entre eles, que pode ter mais ou menos vantagens, como já explicado. Então, de toda forma, existem alguns objetivos entre os países membros dos blocos econômicos. Entre eles estão a cooperação tecnológica, né? Aqueles países de menor poder tecnológico, eles podem se beneficiar daqueles países que têm um domínio maior na área tecnológica. Redução das barreiras para a movimentação de trabalhadores, facilitação de comércio e de novos negócios que abrangem outros países naquele grupo, naquele bloco econômico. Aumento do poder econômico, cultural e político e abertura de investimentos no exterior. Então, meus caros colegas, em resumo, a união dos países em blocos econômicos tem por objetivo formar associações que garantem vantagens econômicas, principalmente podendo abarcar também processos políticos e sociais entre as nações participantes. A ideia é que, em grupo, os países tendem a se tornar mais fortes diante de um mercado altamente competitivo em escala global. Lógico, tudo isso beneficiado pela globalização, que fez com que houvesse essa competitividade entre os países. Então, em termos gerais, os blocos econômicos são capazes de propiciar vantagens bastante interessantes ao viabilizar o acesso e o barateamento a determinados produtos antes caros e com pouca oferta, e até inacessíveis para alguns outros países. Contudo, por outro lado, as ações de cooperação reduzem as possibilidades de expansão da economia nacional em determinadas áreas em que os países parceiros possuem maior desenvolvimento. Desse modo, os blocos podem provocar a retração de certos setores industriais e até o desemprego. Nós sabemos que nesses blocos econômicos há muitos países de um poderio muito grande na área econômica, na área tecnológica, na área militar, e isso, de certa forma, prejudica aqueles países de menor poder econômico, tecnológico. Então, pode gerar esses pequenos problemas também, essas desvantagens. Então, na grande maioria, na sua maioria, os blocos econômicos oferecem mais vantagens do que desvantagens, como nós podemos observar, pois há a possibilidade de esses países expandirem os seus produtos a outros países com menores impostos, com menores taxas, como nós vimos também, o trânsito de pessoas desses países também pode ser facilitado entre essas nações. Então, são vários benefícios que esses países integrantes dos blocos econômicos possuem. Então, aqui eu finalizo a minha participação e agradecer a atenção de todos vocês. Uma ótima boa noite a todos. Muito obrigado.